Olá, boa noite, meus amores. E aí? Como estamos nos estudos? Estão tendo muita dificuldade? Estou esperando um feedback de vocês para que a gente possa ir ajustando e arestando, é, cortando as arestas das dificuldades de vocês, tá certo? Hoje a gente já inicia um novo conteúdo. Hoje a gente vai começar com sistemas circulatórios e sistema cardiovascular, tá? A gente vai falar aspectos relacionados à circulação do sangue e a gente também vai falar aspectos relacionados ao funcionamento da bomba cardíaca, tá? Do músculo cardíaco. Dessa vez eu vou tentar ir um pouco mais pausado para que vocês possam ir realmente me acompanhando. Não se esqueça que vocês podem rever os vídeos quantas vezes vocês quiserem. Então, vai assistindo, vai pausando, vai anotando as dúvidas que vocês tiverem e vão me passando essas dúvidas, tá certo? A gente sempre vai ter encontros semanal na sexta-feira, mas como a gente já tinha falado antes para alguns grupos, a gente pode também, mediante a dificuldade de vocês, fixar reuniões pontuais, tá bom? Para que a gente possa ir tirando essas dúvidas, para que essas dúvidas elas não vá realmente se acumulando, tá bom? Então, como eu já disse para vocês, o nosso conteúdo de hoje vai ser sistema circulatório, tá certo? Acompanha aí no material de vocês, tá? Então, a gente vai começar falando do sistema circulatório, a gente vai começar falando do sangue propriamente dito. Então, o sistema circulatório, ele vai a quantidade vai variar de sexo, tá? Vai variar em relação à idade, vai variar em relação à atividade física e pode ter alguns outros fatores que também podem alterar a quantidade de sangue. A gente fala que a média, né, de litros de sangue no homem ela é de 5 litros, na mulher ela vai ser de 4,5 litros. Se eu lembrar, principalmente que a mulher ela vai ter uma perda gradual de sangue mensalmente, tá? Em relação à atividade física, a gente sabe que alguns atletas, eles também têm um aumento no volume de sangue, tá bom? Até pela prática de atividade física, até para que eu possa oxigenar melhor esse corpo, então eu vou ter que ter estruturas sanguíneas a mais para poder estar fazendo essa função. O nosso organismo vai ser formado por uma circulação de sistema fechado, onde eu vou ter corações e vasos sanguíneos, tá? Se vocês lembrarem lá da biologia do ensino médio, vocês vão visualizar que alguns animais o sistema não é totalmente fechado. O sistema fechado significa dizer que não há cruzamento de sangue. Então, eu vou ter dois tipos de sangue: o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, e o sangue rico em gás carbônico. E, em hipótese nenhuma, esse sangue ele pode estar se misturando. Se esse sangue se misturar, se houver essa falha, esse sangue se misturar, alguma parte do meu corpo não vai receber o suprimento de oxigênio, tá? Que ele precisa, e ele vai continuar mantendo os níveis de gás carbônico, né, nessas células, nessa parte do corpo, provocando uma série de outros problemas, tá certo? O sangue vai ser dividido em duas partes ou duas fases, como vocês queiram chamar. Uma parte líquida, chamada de plasma, e uma parte sólida, que vai ser os elementos que vai ser formados pelos glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos, e por pequenos fragmentos de células chamadas de plaquetas. Mais para frente, vocês vão ver que a composição que eu visualizo no meu exame de sangue também pode me indicar qual é o tipo de patologia que esse meu paciente, tá? Que esse meu familiar, que esse paciente que está lá internado no hospital, ele pode apresentar. Então, aqui é uma visualização das partes do sangue. Então, eu consigo visualizar a parte líquida, claramente. Os glóbulos brancos nessa proporção aqui, junto com as plaquetas. E o restante, eu vou ter as células vermelhas que compõem o sangue, tá certo? Que vão ser as estruturas que vão dar a coloração vermelha ao nosso sangue, tá certo? Então, as funções gerais do sangue, nas funções gerais do sangue, eu vou ter principais funções: transporte, regulação e proteção, tá?
O transporte dessas substâncias vão estar principalmente relacionados com alguns nutrientes, oxigênio, gás carbônico, hormônios, certo? Calor e até mesmo algumas excretas, aquelas excretas metabólicas que precisam ser retiradas do nosso corpo. Se conseguirem ser retiradas do nosso corpo, elas vão serem transportadas pelo sangue. O maior transportador de substâncias dentro e fora do nosso corpo vai estar relacionado realmente com os glóbulos vermelhos. Então, os glóbulos vermelhos são eles que carregam a maioria dessas estruturas. Na regulação, a gente vai falar principalmente que o sangue ele vai ajudar no equilíbrio da temperatura corporal, no conteúdo de água das células. Então, eu já falei para vocês, por exemplo, eu trabalho numa atividade extremamente estressante, onde eu não posso ir muito ao banheiro. Então, se eu não vou ao banheiro, se eu não posso beber água para não ir ao banheiro, eu vou reter o máximo de líquido que eu possa reter nesse meu corpo, para que o meu corpo ele não venha a sofrer os efeitos dessa baixa de líquido. Então, também vai ser o sangue que vai ser responsável por essa regulação. Então, quando esse sangue ele chega lá nos rins para ser filtrado, o meu corpo ele identifica, ó, não está entrando água, então como não está entrando água, também vai sair o mínimo possível. Eu preciso que essa água permaneça dentro do meu corpo para que eu tenha a manutenção das outras atividades celulares. E proteção, tá? Quando eu falo de defesa, tá? Então, quando eu falo de patógenos, quando eu falo de substâncias estranhas, quando eu falo de micro-organismos, quando eu falo de processos alérgicos, quando eu falo de verminosas, por exemplo, eu estou falando do sistema de proteção. Então, eu vou ter realmente bons atores que vão me ajudar nessa função de proteção contra micro-organismos, contra agentes infecciosos. Voltando aqui para meu primeiro slide, tá? Onde eu falo das estruturas sanguíneas, as hemácias vão estar sempre relacionadas, na maioria das vezes, com transporte. Transporte de oxigênio, transporte de hormônios, transporte de outras estruturas. Vulgarmente falando, ou comparando com a grande cidade, as hemácias seriam as estruturas de transporte. Então, Uber, táxi, ônibus, tá? Ainda relacionando com grandes cidades, eu falando dos glóbulos brancos, os glóbulos brancos, ele agem na defesa do corpo ou na cura do corpo. Então, eu poderia colocar SAMU, bombeiros, por exemplo, até mesmo polícia. E as plaquetas, elas entram no fator de coagulação ou no fator de reconstrução. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que as plaquetas seriam os pedreiros, seriam os mestres de obra do corpo, onde eles estariam o tempo todo tentando consertar algumas falhas na estrutura da parede desse meu corpo, tá? Então, aqui vocês têm uma imagenzinha ilustrativa dos elementos figurados que eu visualizo no sangue. Então, essas estruturas elas vão estar percorrendo esses milhares de quilômetros dos vasos, sejam eles veias, sejam eles artérias, tá? Parte líquida. Então, a primeira fase, ou a primeira parte do sangue vai ser realmente o plasma. Então, ela vai ter o que a gente chama de cor de palha, tá? E ela vai ser composta por 91%, a sua composição vai ser formada por água. Os outros 9%, eu vou ter outras estruturas. Então, eu vou encontrar, nesse plasma, eu posso encontrar sais minerais, aminoácidos, gordura, glicose, colesterol, oxigênio, gás carbônico, anticorpos e por aí vai, tá? Eu vou encontrar excretas, que eu posso encontrar nos índices normais ou nos índices acima dos normais. Então, se eu encontrar no plasma, se eu fizer lá um exame de sangue e eu visualizar no plasma sanguíneo um aumento de determinada excreta, por exemplo, o ácido úrico, tá? Que ela deve variar em torno de até mais ou menos 5 miligramas por milímetro de sangue, eu vou encontrar ele acima disso, significa dizer que o meu rim, por algum motivo, não está filtrando esse sangue da forma adequada para que esse metabólico ele seja eliminado. Pacientes com doença renal crônica, vocês vão perceber sempre que eu vou encontrar mais creatinina no sangue do que encontrar creatinina nos níveis
normais na urina. Significa dizer que esse meu rim ele não está funcionando da forma que ele deveria, tá certo? Então, um simples exame de sangue para visualizar ureia e creatinina, tá aqui, já são suficientes para me dar um diagnóstico de algum tipo de doença renal, tá? Ainda continuando falando dos elementos, a gente vai para os elementos agora figurados, tá? Dos elementos figurados, a primeira estrutura que a gente vai ter vai ser os glóbulos vermelhos, tá? Na parte sólida, a gente vai ter os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles vão ser chamados de eritrócitos, tá? Glóbulos vermelhos ou hemácias. Então, os eritrócitos, eles vão ter uma média de vida de 120 dias. Então, a cada 120 dias, eu vou estar tendo uma renovação celular para que essas células sejam destruídas e eu possa produzir novas células, isso de forma contínua. Então, não é que o sangue não foi criado todo um dia só, então eu tenho constantemente a destruição dessas células. Na maioria das vezes, a grande parte dos glóbulos vermelhos vão ser destruídos no fígado e no baço. O fígado ainda é o órgão mais responsável pela destruição dos glóbulos vermelhos. Nos glóbulos vermelhos, eu vou encontrar uma estrutura chamada de hemoglobina, tá? Que ela que vai dar a coloração vermelha ao sangue. Ela vai ser uma proteína derivada da globina, tá? E ela vai ter um derivado do ferro, tá? Se vocês lembrarem na aula anterior, onde eu estava falando de fígado, principalmente na parte que eu falo de bile, tá? Preste atenção. Quando essa célula sanguínea ela chega no fígado para ser destruída, eu tenho estruturas ali que o meu corpo pode reaproveitar. Uma delas vai ser a hemoglobina, que eu já tinha falado para vocês. Então, a hemoglobina ela vai ser degradada e junto com sais biliares, ela vai formar o que a gente vai chamar de bile, tá? Então, fica a dica aí, lembrando para vocês que já foi falado nas aulas passadas, que a bile ela é justamente formada pelas bilirrubinas, que é uma degradação da hemoglobina. Então, lembrando novamente, a bile vai ser bilirrubinas mais ácidos biliares ou sais biliares, formando a bile, que tem a função no nosso sistema digestório de degradar ou quebrar, ou até mesmo emulsificar as gorduras, quebrando essas gorduras, tá certo? Os valores normais dos glóbulos vermelhos, tá? Vai ser aproximadamente na mulher 4,5 litros, que a gente já havia falado, e no homem 5.000 ml, 5.000 por ml de sangue no homem, tá? A hemoglobina, ela também vai ser verificada de 14 a 16 gramas a cada 100 ml de sangue, e eu vou ter o hematócrito, que vai ser realizado em percentual. Lembrando que o valor que a gente vai olhar para saber se o meu paciente ele tem anemia ou não, vai ser a hemoglobina, o hematócrito, tá? Desculpa, o hematócrito. Deixa eu colocar aqui uma setinha, o hematócrito. Tá, já que eu já falei da anemia, eu preciso lembrar para vocês que as hemácias, como vocês estão visualizando aqui, elas vão ser células ovaladas ou arredondadas, como vocês queiram, anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo. Algumas pessoas apresentam uma deficiência na hemoglobina chamada de anemia falciforme. Ela é chamada de anemia falciforme porque, em vez das minhas células serem arredondadas, elas vão ter um formato de foice, tá? Vocês imaginam que isso aqui é uma meia-lua ou foice, tá? Sendo dessa forma, elas não vão conseguir carregar a mesma quantidade de oxigênio que uma célula arredondada, ovalada. O sangue desse paciente também vai se tornar mais viscoso. Então, esse sangue fica muito mais passível de coagulação. Os pacientes que têm anemia falciforme, eles têm uma média de vida de aproximadamente 40 anos, tá certo? São pessoas que sofrem, além com o fator de coagulação, elas sofrem dores articulares muito grandes e alguns órgãos acabam sofrendo em excesso por causa dessa degradação. Então, se vocês fizerem uma pesquisa na internet sobre os tipos de anemia e visualizarem a anemia falciforme, tá? Vocês vão visualizar principalmente que o falcêmico,
É uma doença de origem ainda da população negra, mas como nós somos muito miscigenados, eu posso encontrar em pessoas de coloração com a pele de qualquer coloração, tá? Mas eu preciso lembrar para vocês que eles vão ter dores articulares em excesso, eles podem ter problemas renais, eles podem ter problemas hepáticos, eles podem ter problemas precocemente até na vesícula biliar, tá? Onde eles podem apresentar cálculos em excesso devido a isso. Outro tipo de anemia que eu preciso lembrar para vocês, das anemias carenciais que nós vamos ter todas, é a anemia carencial por ferro, tá? Que eu vou visualizar principalmente em mulheres em idade fértil. Até porque a mulher, como ela está mensalmente perdendo determinada quantidade de sangue, essa mulher ela fica passível de ela ter uma redução dessas células, principalmente dos hematócritos, vendo até aí o que a gente chama de anemia carencial por ferro. Então, dentro dos mitos e verdades que nós visualizamos das anemias, aí tem aquelas receitinhas da avó de cozinhar feijão na panela de ferro, de cozinhar feijão na panela de pressão com pregos de ferro dentro, tá? Então, a panela de ferro, ela tem sim uma pequena capacidade de transferir esse ferro presente na sua estrutura metálica para os alimentos. Mas aí, o correto é que eu faça a estimulação para, por exemplo, não fazer misturas de alimentos. Eu como arroz, feijão, ovo e banana. Tá. A interferência da banana com o feijão, o potássio presente da banana, pode fazer com que a ferritina presente no feijão se agregue a esse potássio, se transformando em uma outra substância, e eu não conseguindo aproveitar da melhor forma possível esse ferro desse feijão. Uma outra forma de potencializar a sua função é junto do almoço, quando eu estiver lá comendo o meu feijão, eu possa estar utilizando alimentos cítricos nessa dieta, ou frutas, laranja, tangerina, ou fazendo a aquisição do suco, tá? Para me ajudar a absorver melhor essas estruturas presentes lá no meu feijãozinho, tá certo? Tem outros alimentos também rico em ferro, mas eu preciso desmistificar a beterraba. A beterraba, ela não tem o ferro que a mãe de vocês achava que tinha, tá? Se atribui muito pela coloração dela. E a gente sabe hoje que alimentos como o fígado, apesar do fígado, algumas vísceras animais terem uma presença de ferro X, eu preciso lembrar para vocês que eles também têm um teor de gordura bem acentuado, que isso mais cedo ou mais tarde pode sim ser prejudicial ao nosso corpo, tá certo? Falando das próximas estruturas do nosso corpo, nós vamos ter os leucócitos ou os glóbulos brancos, tá? Então, se vocês visualizarem aqui, nessa imagem de baixo, eu consigo visualizar um glóbulo branco bem maior do que as hemácias. Então, é realmente essa estrutura que eu vou visualizar dos meus glóbulos brancos. Então, eles vão ser bem maiores do que as hemácias, tá? Então, os glóbulos brancos são estruturas ou são células responsáveis pelo mecanismo de defesa do nosso organismo, tá? Durante uma agressão bacteriana, tá? Então, microbiana, presença de substâncias estranhas e por aí vai. Esses leucócitos também têm uma capacidade específica chamada de diapedese, que é dessas células saírem da corrente sanguínea e caminhar por entre as outras estruturas, caminhar por entre os músculos, tá? Então, elas conseguem migrar, tá aqui para vocês, para tecidos invadidos. Então, ela também tem essa capacidade específica de visualizar que eu tive, por exemplo, uma agressão em determinada parte do corpo, então aqui na mão, então eles ainda estão muito longe de conseguir chegar aqui, então eles podem cortar caminho por entre os músculos até chegar naquela área que foi lesionada. E a isso a gente dá o nome de diapedese. Tá. Outra coisa que eu preciso falar para vocês em relação aos glóbulos brancos é que muitas vezes vocês vão ao médico e o médico pede apenas um hemograma para vocês e dizem, que você tem a infecção por bactéria, olha, que você tem uma infecção por vírus, não que você tenha alergia, não que você tenha uma verminose. Tá,
O médico mal olhou para mim, ele apenas pediu um hemograma. Como é que esse médico ele teve subsídios para poder chegar ao meu diagnóstico? Através da variação normal dos valores desses glóbulos brancos, desses leucócitos no corpo, tá? Então, dependendo da causa, eu posso dar um diagnóstico mais preciso. Eu vou fazer uma investigação maior. Então, por exemplo, esses valores vai depender também da técnica que o laboratório utiliza como parâmetro, tá? Eu já vi aqui laboratórios que vai até 5 ou 4 mil aqui, tá certo? E eu já vi laboratórios que partem aqui dos 10 mil, tá bom? Aí vai depender realmente do laboratório. Tá, em relação aos leucócitos ou glóbulos brancos, vocês vão visualizar a equipe falando 2 nomes, tá? Leucopenia ou leucocitose, tá? A leucopenia é quando eu tenho uma diminuição desses glóbulos brancos. Então, ele era 6 mil, ele está lá por volta de 2, de 3 mil. E a leucocitose, ela vai estar acima dos 10 mil, dos 9 mil, dos 10 mil. São 2 referências que eu vou ter para dar meu diagnóstico. A normalidade está entre esses valores aqui. Sempre o laboratório ele vai dar um valor de referência para você. Se eu estou abaixo do normal, uma leucopenia, a gente vai dizer que esse indivíduo ele está com qualquer doença baseado nos vírus. Então, normalmente, quem diminui muito a minha função, principalmente algumas doenças virais que provocam imunossupressão, elas diminuem muito os glóbulos brancos, tá? Um exemplo dessa diminuição de glóbulos brancos para pacientes imunodeprimidos, a gente vai visualizar os soropositivos. Então, paciente soropositivo, eu chego a visualizar os leucócitos dele em 2 mil por ml de sangue. Então, é muito baixo. Algumas outras doenças virais, gripes, resfriados, também vão provocar essa diminuição. Ah, Sabrina, mas eu fui no médico, eu estava com vômito, com diarreia. O médico olhou para minha cara, fez o exame de sangue e disse que eu estava com a virose, que não tinha tratamento, que eu viesse para casa. Realmente, a maioria das viroses, elas não vão ter tratamentos eficazes. O que a gente vai tratar são as outras doenças associadas, os outros sintomas associados. Então, para diarreia, eu vou utilizar um fármaco para reconstrução de flora, para febre, eu vou utilizar antitérmicos, tá? Dificilmente vocês vão visualizar médicos utilizando anti-inflamatórios, tá? Para as doenças virais. Depois a gente vai falar um pouquinho também dos processos inflamatórios, tá? E eu posso ter também uma leucocitose, quando eu passo dos 10 mil, tá? Então, quando eu passo dos 10 mil, eu faço lá um exame de sangue, o médico vê, você está com infecção bacteriana. Tá, onde é que tá doendo? Onde é que você está sentindo alguma diferença no seu corpo? Aí vai olhar a garganta, aí vai pedir exame para ver as vias urinárias. Fez o exame de urina, não deu nada. Olhou garganta, não deu nada. Eu vou pensar em algum alimento que fez mal, algum alimento que estava rico de determinada bactéria. Então, as infecções alimentares por bactérias, eu vou ter bactérias X, que sempre vão estar envolvidas, na maioria das vezes, com doenças, com infecções intestinais. Na grande maioria delas, eu vou ter as salmonelas e as shigellas, tá? São bactérias que sempre vão estar relacionadas, na maioria das vezes, a doenças alimentares. Então, aquela maionese que eu comi, que não era com ovo pasteurizado, aquela maionese que eu comi, que a galinha já colocou ela lá toda infectadinha, eu comi o ovo cru, o meu alimento ficou muito tempo exposto ao calor, a mudanças de temperatura. Então, tem bactérias que se multiplicam muito rápido no nosso ambiente. Então, tem bactérias que se multiplicam em menos de 12 horas. Então, a menos de 12 horas, a toxina dela já provoca grandes infecções, tá? Então, eu vou ter esse parâmetro para poder dizer para vocês, olha, o que vocês têm é uma doença viral, olha, o que vocês têm é uma doença bacteriana, tá? Então,
Os glóbulos brancos ainda tem uma outra via de acesso que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, mas eu só vou adiantar um pouquinho, que além da DAP10, ou seja, já cada capacidade que eu tenho de caminhar pela musculatura, tá? De invadir tecidos vizinhos, de passear por tecidos vizinhos, eu também vou ter o sistema linfático. Então, o sistema linfático vai ser um tipo de sistema colateral ao sistema circulatório, que vai ajudar com que esses glóbulos brancos tenham uma facilidade maior de se locomover pelo corpo. Exemplo, eu lembro que nas primeiras aulas que eu dei para vocês, eu comparei muito o corpo humano à cidade de João Pessoa. E eu utilizei a Praça da Independência como sendo o coração do corpo e Epitácio Pessoa como sendo as duas maiores estruturas reguladoras de sangue do nosso corpo. Então, a que saía da Praça da Independência em direção à praia, a gente chamou de artéria aorta, e a que vinha da praia para a Praça da Independência, a gente chamou de veias. E se eu pegar essas duas principais vias de acesso da Grande João Pessoa, vocês vão ver que elas também têm um acesso exclusivo para viaturas ou para transporte público. Então, só pode trafegar naquelas estruturas, naquelas vias, tá? Equipes distintas, tá bom? Então, essas equipes distintas é que podem caminhar nessa estrutura, que é justamente, se eu for comparar ao sistema linfático. O sistema linfático do nosso corpo seria basicamente a faixa exclusiva para ônibus, onde só viaturas oficiais ou determinadas agentes poderiam trafegar por aquela região. Mas mais para frente eu mostro para vocês a correlação das estruturas linfáticas, tá certo? Para poder ficar mais fácil a visualização de vocês. Tá. Ainda falando dos glóbulos brancos, vocês vão ver que nós vamos ter dois tipos básicos de glóbulos brancos. Os primeiros, chamados de granulócitos, tá aqui, e os segundos, chamados de agranulócitos. Os granulócitos, quando eu mostrar a célulazinha para vocês, significa dizer que a célula vai estar cheia de glândulos. É como se fossem vários pontinhos. Eles também vão ser produzidos em estruturas diferentes. Então, eles vão ser formados na medula espinhal, na medula óssea, tá? Na medula presente dentro dos ossos. E vai ser estruturas que vão ser distribuídas no baço, no fígado, pelo muco bronquial, lá na região dos pulmonares, e por algumas secreções de glândulas, tá? Eles atuam na fase aguda da doença. A fase aguda da doença, eu estou dizendo para vocês que ele está atuando na primeira fase da doença. Então, vamos lá. Imaginem que agora a gente recebeu uma notícia que em determinado lugar da Grande João Pessoa está tendo um assalto, tá? Então, chegou que em determinado supermercado de João Pessoa está tendo um assalto e nesse assalto, quem vai chegar primeiro vão ser os policiais, a polícia militar e a guarda municipal, certo? Que eu vou chamar aqui de neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá? É a minha equipe policial X, que sempre aparece quando a gente precisa. Os neutrófilos, eles são especializados, eles têm a função de fagocitar e neutralizar bactérias e partículas estranhas. Fagocitose, vulgarmente falando, seria o poder que essa célula tem de englobar partículas sólidas, vulgarmente dizendo que essas células teriam capacidade de comer outros micro-organismos, tá? Os eosinófilos, eles vão aumentar principalmente na presença de alergias e de verminose. Então, se eu pegar lá um exame de sangue de vocês e eu encontrar os meus eosinófilos aumentados, eu vou procurar saber se você teve algum episódio de espirro, de coriza e por aí vai. Se esses eosinófilos estiverem aumentados, você tem um processo alérgico. Vamos procurar as causas, vá no alergologista, vamos procurar as causas para que a gente possa dar o nosso diagnóstico. Ah, não, você não teve nenhum episódio de coriza, de tosse, por aí vai. Então, vamos fazer um exame de verme, vamos fazer uma busca mais minuciosa. E os basófilos sempre vão estar aumentados quando eu visualizar as viroses. Então, teve virose, eu vou ter lá os basófilos bem mais pronunciados.
Tá, esses meus policiais lá e a guarda civil, a guarda municipal chegou lá, e quando eles chegaram lá na cena lá do assalto lá no supermercado, eles perceberam que eu tinha reféns. Eles perceberam que eu tinha bombas. Tá, então eu vou ter que chamar a equipe especializada do corpo, no meu caso, a equipe especializada da polícia, para poder tentar reverter essa situação. Que aí vai entrar os meus aglanulócitos. Aglanulócito significa dizer que nessas células eu não vou ver aqueles pontinhos, eu não vou ver granulócitos, tá? Que vão ser produzidos nos nódulos linfáticos e no baço. Tá, os nódulos linfáticos, daqui a pouco a gente vai chegar no sistema linfático, eu vou mostrar para vocês de forma mais precisa onde eles ficam. E o baço, ele vai ficar aproximadamente na região mediana, tá? Da região abdominal. Ele vai ficar muito próximo ali aos intestinos grossos, próximo ao pâncreas, tá? Tá, professora, eu conheço uma pessoa que sofreu um acidente de moto e perdeu o baço. Essa pessoa vai ter uma vida normal? Vai ter uma vida normal. Porém, essa pessoa ela vai ter uma deficiência no seu sistema linfático. Essa pessoa ela vai ter uma imunidade um pouco mais baixa do que uma pessoa normal, tá certo? Muitas vezes os órgãos aqui de cima e os próprios nódulos linfáticos tentam compensar, aumentando a produção de outros agentes de defesa, tá? Mas sim, em algum momento, essas células específicas elas vão fazer muita falta. E esses agranulócitos vão entrar na fase crônica da minha doença. Então, esses primeiros aqui que estão de vermelhos entraram lá no processo inflamatório e não conseguiram destruir o micro-organismo. Quem vai entrar? Os específicos, que eu vou ter os linfócitos e eu vou ter os monócitos. Tá, os linfócitos vão corresponder a 25 a 40% dos leucócitos, tá? De todas as estruturas aqui. E eles são um pouco menores, mas eles vão ter uma resposta específica bem eminente contra os micro-organismos. Mas tem alguns micro-organismos que conseguem enganar os linfócitos, tá? O melhor deles é um vírus retroviral, tá? Retrovírus, tá? Que tem a capacidade de se transformar rapidamente de DNA para RNA e assim tá mudando veementemente sua forma. Que vírus é esse? HIV. Então, HIV, eu vou ter um vírus específico que coloniza determinados tipos de linfócitos, o linfócitos T, tá? E quando uma vez eu dentro dessa célula, desse micro-organismo, eu começo a me multiplicar, e quando essa célula estiver cheia de novos vírus, essa célula explode e cada vírus vai infectar uma nova célula. Então, a gente já sabe que o HIV, por exemplo, é uma doença de curso crônica. Às vezes o indivíduo demora de 3 a 10 anos para começar a manifestar os sinais e sintomas da doença, certo? Mas enquanto isso, esse vírus está se multiplicando, infectando cada vez mais novas células. Outra coisa, quando a gente consegue encontrar uma medicação que seja efetiva para os retrovirais, então hoje o HIV ele está como uma estrutura de DNA. Então rapidamente ele se transforma em RNA, tá? Em uma outra estrutura, em uma outra fita, para que aquele fármaco já não faça mais efeito contra o HIV. É por isso que o que a gente vai utilizar para o HIV é o que a gente chama de coquetel. Então, o coquetel vai ser vários medicamentos retrovirais, vários medicamentos que, de alguma forma, já fizeram efeito legal no HIV. Vou juntar esses condensados e dar um coquetel de medicamentos para esse meu paciente. O nome mais conhecido é o AZT. Falando do HIV, nós temos boas premissas em relação à infecção, principalmente quando a gente fala que já existem pacientes no mundo que estão curados do HIV. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que, recentemente, uma pesquisa de menos de 10 anos, acho que não tem nem 10 anos ainda, descobriu que existem pessoas que são imunes ao HIV. O que significa dizer isso? São pessoas que tiveram contato com a doença e o corpo dessas pessoas conseguiu produzir uma resposta inflamatória a essa doença, eliminando a doença, deixando apenas um traço, tá?
Então, a gente sabe que essas pessoas podem sim ser a resposta para o tratamento, e com base nessas informações, vocês vão verificar que existem pesquisas americanas de pessoas que tiveram tratamento. Então, fizeram transplante de medula óssea de pacientes imunes ao HIV para pacientes que já têm um HIV confirmado na forma latente, e essas pessoas, teoricamente, estão curadas. Por que eu falo teoricamente? Porque a gente precisa de um período X de ausência da manifestação da doença para poder diagnosticar, para poder dar a definição de cura, tá? Mas já existem essas pessoas. Então, as primeiras pessoas que a gente descobriu que eram imunes ao HIV foram pessoas do Camboja, tá? Pessoas que eram profissionais do sexo e que, como algumas entidades mundiais agem muito nesses países onde o tráfico sexual, onde os profissionais do sexo atuam mais, eles estão tentando conscientizar mais essas pessoas, foi que a gente descobriu essas primeiras pessoas que são imunes. A outra estrutura que a gente vai falar, que também age na forma crônica da doença, vai ser os monócitos, que vão ser de 3 a 6%. São células bem maiores, mas elas têm uma função de produzir anticorpos contra agentes agressivos, tá? Enquanto presentes no sangue, essa estrutura vai ser chamada de monócitos. Mas os monócitos são uma daquelas células especializadas que eu falei para vocês, que tem a função de sair rapidamente da corrente sanguínea e ir para os tecidos. Então, quando eu encontro essas células no tecido, elas deixam de ser chamadas de monócitos para serem chamadas de macrófagos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa daqui seria a figurinha, tá, das estruturas: neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Então, vocês percebem que elas vão ter pequenos pontinhos, que é o que a gente chama de granulócitos, tá? Essas estruturas, então, por exemplo, os neutrófilos, como eles têm a facilidade de englobamento, eles vão dar origem ao pus, tá? Então, sempre vai ter neutrófilo envolvido quando eu vou ter o pus. Os eosinófilos, eles vão ter... eles têm um núcleo celular bindulado, então vocês conseguem ver duas estruturas aqui, e eles vão sempre estar nos processos alérgicos. Os basófilos, tá? Vão ter como mediadores químicos a histamina, tá? Tem papel importante nas reações exacerbadas, que combinam até em choque anafilático. Então, vamos lá. Eu comi camarão a vida toda e agora eu resolvi... Comecei a comer toda semana camarão. Tá, vamos lá. O camarão tá baixo, eu virei rica e eu tô comendo camarão toda semana. Então, vai chegar um momento que esse elemento que é alergênico, ele vai provocar uma grande quantidade de mediadores, que é a histamina, e eu vou ter uma reação desencadeada no corpo todo, tá? Que é o que a gente vai chamar de choque anafilático. Esse choque anafilático pode provocar edema palpebral, edema de face, e a forma mais grave, que são os choques comparados à cardiorrespiratória e até mesmo edema de glúten. Então, acabou a quarentena, eu fui comer camarão lá em Praia Bela, tá? Cheguei lá em Praia Bela, comi um monte de camarão, desenvolvi uma reação alérgica, tive edema de glúten. Dependendo da velocidade da reação alérgica, do processo anafilático, você não consegue chegar nem em Jacumã, tá? Então, o edema de glúten é uma reação muito rápida. Alguns tipos de choque anafilático acontecem de forma bem exacerbada. Então, eu começo lá com a língua pesada, daqui a pouco eu tô com um cansaço respiratório, com a dificuldade de respirar até a garganta, a epiglose. Edemacia e tampa a árvore respiratória. Dos linfócitos, eu vou ter linfócitos B, linfócitos T, tá? E algumas outras variações. Eu vou ter até os linfócitos chamados natural killer, tá? Que eles são capazes de destruir desde células infectadas até células tumorais, tá? Elas são chamadas de killer porque elas realmente têm a capacidade, elas se matam mediante ao agente agressor, tá?
E eu vou ter, então, se vocês observarem aqui, os linfócitos T e alguns linfócitos B são atacados pelos vírus causadores do HIV. E eu vou encontrar os monócitos, tá? Que eles também vão se transformar, se eles forem encontrados nos tecidos, esses monócitos vão ser chamados como macrófagos, que estão migrando do sangue para os tecidos, tá? Eles vão ter núcleo presente, ele parece um ovinho estrelado. Então, ele era dessa forma. Então, vamos imaginar como se fosse um ovo de galinha, aqui o ovinho estrelado. Então, aqui é a diferenciação do monócito para o macrófago, tá? Eles aumentam de tamanho e eles vão ter muito mais fagossomas, muito mais pseudópodes, que vai ser a capacidade que ele vai ter de correr realmente nesses tecidos atrás dessas células agressivas. Vamos passando aqui. Então, aqui eu consigo visualizar um agente de defesa correndo atrás de um agente agressor. Ele engloba essa partícula. Então, fiquem de olho nesses dois pontinhos aqui, ó, nesses cocos aqui, nesse diplococo. Ele vai atrás, ele engloba, ele fagocita e ele destrói essas estruturas. Aqui eu também tenho células de defesa atacando uma verminose, tá? Quem é que ataca verminoses? Eosinófilos, tá? Então, eles atacam em grande quantidade, eles destroem a parede do organismo até que o organismo ele não resista e ele tenha realmente a sua morte, tá? Tá, essa tabelinha vocês têm no material de vocês, é uma tabelinha de esquema, certo? E ela serve para fazer as divisões corretas das estruturas. Então, plasma, vamos grifar aqui. Deixa eu colocar uma outra coisinha. Plasma, parte líquida do sangue, constituída principalmente por água, transporta os nutrientes, tá? Então, transporta oxigênio, gás carbônico. As próximas, glóbulos vermelhos, são células mais numerosas, normalmente são disco bicôncavo e anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo, transportam oxigênio e outras estruturas. Glóbulos brancos são maiores, porém são menos numerosas, e elas servem para defesa do organismo. Plaquetas são fragmentos ou pedaços de células sem núcleo, e a função dela é ajudar no processo de coagulação, tá? Falando um pouquinho das plaquetas, algumas doenças virais provocam alterações nas plaquetas. Dentre elas, a gente vai ter a dengue. Então, vamos lá. Eu fiz um exame, os meus leucócitos estão lá embaixo. Tá, mas a leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos, só me diz que é uma doença viral. Então, eu vou ter os testes químicos, que o médico pode fazer a visualização, mas ele pode me pedir um teste de plaquetas. Então, se as plaquetas estiverem diminuídas, possivelmente o que eu tenho é uma dengue, tá? Falando das plaquetas, que são pequenos fragmentos de células, uma vez que o meu vaso sanguíneo ele foi rompido, as plaquetas, que são esses pequenos pedacinhos de célula, eles vão correr para a lesão para tentar fazer o processo de coagulação. Observem aqui que já tem glóbulos, estruturas de defesa saindo de dentro dos vasos e correndo para os tecidos para poder atacar alguma célula infecciosa, tá? Então, junto dessas estruturas vai se formando uma rede de fibrina, e todas as células do sangue que chegarem perto dessa estrutura, elas vão ser acumuladas, formando o que a gente vai chamar de coágulo. Então, eu vou ter o fibrinogênio no plasma, mas aí vai acontecer a lesão. Aí o que vai acontecer? Uma vasoconstricção. Meu sangue precisa diminuir o seu fluxo naquela estrutura, com aglomeração de plaquetas. Então, tá aqui, ó, as plaquetas, essas estruturas branquinhas, tá? Aí, junto dessa aglomeração, vai se formar uma rede de fibrinogênio, que essas são as estruturazinhas que estão aqui, ó, segurando os vasos, e vai formar os coágulos. Então, é isso que a gente visualiza aqui, ó. Houve o corte, tá vendo? Houve o corte, tá saindo sangue para todos os lados.
Então, as plaquetas, elas correm para o local lá da lesão e tentam tampar a lesão o mais rápido possível para evitar que os micro-organismos entrem na lesão. Uma vez que essas plaquetas elas se juntam lá na lesão, vai se formar o fibrinogênio, as fibras de fibrina, tá? Fazendo uma rede, entrelaçando essas estruturas para que eu possa ter o processo de sangramento estancado. Vocês vão visualizar que o sangue ele para temporariamente de sangrar e vai ficar saindo só um líquido, que é o plasma, que vocês vulgarmente chamam de Samora. Então, ali eu já tenho a formação da rede, então ela está começando a se agregar a todo mundo. Uma vez que ela coagula todo mundo, que todo mundo se junta, aquele sangramento ele cessa, tá? E se eu não machucar a minha lesão de novo, ou seja, se eu não ficar catucando lá a perebinha, a ferida, ela vai cicatrizar. O problema é que uma vez que ela cicatriza, se eu bater de novo, eu quebro a rede de fibrina, eu quebro o fator de coagulação e essa lesão, ela vai sangrar novamente. Tá, uma coisa que a gente falou lá em sistema respiratório, nas aulas presenciais, foi da formação de coágulos, vocês lembram? Então, pessoas que têm o sangue mais viscoso podem ter formações de coágulo simplesmente por uma pancada, tá? E não necessariamente eu ter extravasamento de sangue, mas esse coágulo que foi ocasionado lá na perna aumentou de tamanho porque ele vai arrastando um monte de células junto com ele. Chegou lá no pulmão, provocou o que no pulmão? Embolia pulmonar, meu paciente tem uma parada cardiorrespiratória pelo mau funcionamento do músculo pulmonar, tá? Então, assim, o processo de coagulação, ele é muito legal para prevenir que a gente sangre até morrer, mas algumas pessoas podem ter formações de coágulos por ter um sangue bem mais viscoso. Tá, a medicação mais usual que a gente usa para os processos de coagulação vai ser a heparina, tá? Aqui seria mostrando as células sanguíneas, então glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que vão ser bem maior que os vermelhos, o plasma e as plaquetas. Tá, falando agora sobre sistemas de grupo ABO. Então, se descobriu... Deixa eu passar aqui. Se descobriu, lá em 1901, que existiam 3 tipos de sangue específicos. Grupo A, grupo B, AB e grupo O. O AB é a derivação do A e do B, tá certo? Então, como é que foi feito isso? Então, se percebeu que determinado experimento, um cachorrinho precisava, um animal precisava de sangue, porque ele tinha perdido sangue em excesso. Se fez a transferência do sangue de um animal para outro e esse animal, ele sobreviveu. Da outra vez que tentaram fazer esse experimento, o animal que recebeu o sangue teve uma coagulação do sangue muito rápida e esse animal veio a óbito, tá? Então, a partir daí, começou a se fazer verificações, fazer estudos nesse sangue e se percebeu que alguns indivíduos possuíam nas suas hemácias o que a gente chama de aglutinogênio, enquanto outros só tinham... enquanto outros apresentavam no soro contra esse aglutinogênio a estrutura chamada de aglutinina, tá? Então, os tipos de sangue que a gente tem hoje, conhecidos A, B, AB e O. O AB, ele vai ter na sua estrutura o aglutinogênio que reconhece ele como sendo A, é um marcador de célula. Mas ele vai ter uma estrutura chamada de aglutinina ou estrutura anti-B. Anti-B vem de anticorpos contra B. Então, se eu sou A, recebo sangue B, o meu sangue vai coagular e eu vou vir a óbito. O sangue tipo B, ele vai ter aglutinogênio que reconhece ele como B, mas ele vai ter no soro a aglutinina anti-A, tá? O AB, ele tem o marcador A, ele tem o marcador B e ele não tem marcadores de coagulação. E o O, ele não vai ter marcadores na sua superfície, mas ele tem anticorpos contra A e contra B, tá? Deixa eu mostrar aquela tabelinha que vocês têm aí no material de vocês, tá? Peraí, deixa eu fechar aqui. Tá, a tabelinha que vocês têm no material de vocês, para facilitar a vida de vocês, é justamente essa, tá? Então, eu tenho
o sangue A, que tem um marcador anti-A, tá? Mas ele tem anticorpos contra B. O B reconhece o B, então ele tem uma estrutura que marca ele como B, mas ele vai ter anticorpos contra A. O AB tem marcadores para A, tem marcadores para B, mas não possui anticorpos contra nenhum dos dois tipos. O O não tem nada na sua estrutura como marcador e ele vai ter anticorpos contra A e contra B. O que significa dizer é que o AB ele pode receber teoricamente sangue de todo mundo e o O só pode receber do O. Tá, mas se eu chegar lá no hospital desacordada, sem nenhuma identificação que me diga qual é o meu fator sanguíneo, qual é o meu tipo sanguíneo, e não der tempo do médico esperar para que a equipe do laboratório faça a minha testagem, eu vou tomar sangue O negativo, tá? Espera um pouquinho que a gente vai dar essa informação por quê. O O, porque ele é um doador teoricamente universal. E o negativo eu já explico para vocês em alguns segundinhos. Isso aqui são os tipos de sangue dos pais e quais sangues os filhos podem ter. Então, o pai AB e a mãe AB, os filhos podem ser AB, A ou B. O AB e A, o filho pode ser AB, A ou B. O AB e o B, só posso ter AB, A ou B. AB, AB e O, A ou B. A e A pode ser A ou O. A e B pode ser AB, A, B ou O. A e O, A ou O. B e B, B ou O. B e O, B ou O. E O, O, tá? Falando dos tipos sanguíneos, existe algumas pessoas que entram no que a gente chama de fenótipo de Bombay, que é o que a gente chama de falso O. Então, o fenótipo de Bombay é um fenômeno raro, tá? Foi descoberto na Índia, em Mumbai, na Índia, e ele faz com que o indivíduo de genótipo grupo A, B e AB, ele sendo esses grupos sanguíneos, ele, quando eu faço o exame de sangue, ele expressa o grupo O. Tá, esse é o que a gente chama de O falso. Falso O ou falso, tá? Ele não é O, ele é A. Na Índia, tá? Eu vou ter uma expressão grande, né? Então, eu visualizo isso mais na Índia. Nos outros países, eu vou visualizar com uma maior raridade. Vamos passando. No fator RH, para poder terminar o conteúdo de hoje, tá? A minha população, a maior população, vai ser 85% vai ser RH negativo e 15% vai ser RH negativo. Então, RH positivo, eu vou ter um marcador na minha célula que me diagnostica como RH positivo, e o RH negativo, ele vai ter anticorpos. Então, vamos lá. Se eu sou negativo, O negativo, e eu recebo sangue A positivo, como eu possuo anticorpos, o meu sangue vai coagular. Como o RH negativo, ele não possui nenhum marcador, então qualquer pessoa pode receber o O negativo lá na urgência. Em gerais, os pacientes RH negativos não possuem aglutinina, tá? Não tem o que a gente chama anti-RH, tá? Porém, o RH positivo pode passar a produzir essas aglutininas do anti-RH. Então, qual é o maior problema do fator RH numa transfusão, por exemplo? Então, numa pessoa que recebe um doador RH positivo para um receptor RH negativo, normalmente não há grande problema. Então, só O negativo recebi O positivo. Porém, na segunda transfusão, o meu sangue, que é negativo, já pode ter produzido anticorpos contra o positivo, e o meu sangue ele pode também haver o problema de coagulação. Isso é mais importante
durante a gestação, principalmente quando há diferenciação do sangue do pai e da mãe. Então, por exemplo, uma doença chamada de eritroblastose fetal é quando a mãe ela é negativa e o pai é positivo. Se o bebezinho for positivo, tá? Aqui os dois positivos. O meu corpo vai começar a produzir anticorpos contra o meu bebê. Pode ser que na primeira gestação não aconteça nada. Pode ser que nas próximas gestações eu já tenha anticorpo suficiente para poder essa criança ela sofrer com o meu corpo e vir a óbito, tá? Então, quando a mulher de RH negativo, ela tá grávida, a primeira coisa que o médico pede é o fator RH, o cumbis indireto, para poder saber se essa mulher já foi sensível, já foi sensibilizada de alguma forma pelo sangue ou por alguma outra estrutura, para que ela possa ser imunizada e sendo imunizada, ela não tenha nenhum outro problema na gestação. Tá, hoje a gente vai terminando essa aula por aqui, tá certo? A gente vai terminando por aqui. Na próxima aula, eu continuo falando dos fatores RH, tá certo? E a gente já vão preparando as dúvidas de vocês para a gente poder ir retirando, tá certo? Boa noite, bom descanso para vocês, um ótimo final de dia. Tchau, tchau.